Bom dia, queridos alunos da segunda série. Sejam todos bem-vindos à nossa correção, né? Dos nossos gabaritos das 3 aulas do mês referente ao mês de maio. Então, nós vamos hoje fazer um fechamento de todas as atividades que vocês fizeram nesse período do mês de maio. Então, vamos lá. Eu espero que todos vocês estejam com cadernos, com lápis, com borracha, com caneta. Para quê, gente? Para vocês irem anotando, completando as questões que vocês já fizeram e fazendo toda a correção, tá? Porque esse conteúdo será nossos conteúdos que nas nossas aulas presenciais, nós vamos fazer as nossas avaliações. Então, eu espero que vocês tenham bastante capricho na correção. Uma que também depois vão ser listados os cadernos de vocês, tá? Então, vamos lá. Na nossa primeira aula de Sociologia, nós vamos fazer a correção sobre o conteúdo Grupos e Agrupamentos Sociais. Foi do dia 4/5 de 2020, claro, né? Na segunda aula, nós vamos fazer a correção do conteúdo Status e Papel Social, ou pode ser também papéis sociais e status. Nós temos também a terceira aula a ser corrigida, que é Estrutura e Organização Social, que foi do dia 18/5. Então, vamos lá, meninos. Vamos começar, então, pela primeira pergunta, né, de hoje, pelo primeiro questionamento que eu faço a vocês sobre grupos e agrupamentos sociais. Quais são os principais mecanismos de sustentação dos grupos sociais e para que servem esses mecanismos? Então, seria assim, o que dá base para sustentar os grupos sociais? Mecanismo seria assim, a base, né? Seria a estrutura de sustentação para esses grupos. Então, nós colocamos liderança, normas e sanções sociais, símbolos, valores sociais, que servem como que uma força para manter coesos os grupos sociais, ou seja, para manter unidos, né? Todos esses mecanismos, liderança, as normas, seriam as regras, os símbolos. Então, tudo isso já foi explicado quando a gente iniciou a aula e também no texto de vocês. Vocês sabem, cada um desses mecanismos já está bem explícito no conteúdo de vocês. Agora, a segunda questão, a gente pergunta para vocês, relacione algum dos grupos sociais que você pertence. Todos nós, como pessoa, nós pertencemos, né? Nós temos nosso grupo familiar, nós temos nosso grupo de vizinhos, nós temos o nosso grupo, né, educativo, vocês como alunos, né, da nossa instituição escolar, nós fazemos parte de uma entidade religiosa, nós temos o grupo de lazer, tá certo? Até aí tudo bem? A terceira questão, qual a função que um líder deve desempenhar em um grupo social? Dê um exemplo de um líder que você conhece e admira. Interessante que nessa questão nós tivemos alguns alunos, né, que até perguntaram se podia colocar líderes que eles admiram, assim, bastante assim de igreja ou de colégio, ou professor, é claro que poderiam colocar assim. Então, qual que é o papel de um líder, né? Então, o líder desempenha papel de integrador do grupo, transmitindo ideias, normas e valores, ao mesmo tempo que apresenta os interesses e valores do grupo. Quanto a essa função de um líder, eu acho que vocês não vão ter dificuldade de entendimento, porque na nossa escola, né, no CEPI, né, Dr. Gesserico, nós usamos muito essa ferramenta do líder. Então, nós temos o quê? O líder no PJ, o líder do JAPA. Vocês mesmos a gente percebe uma liderança muito grande entre vocês. E aqui eu quero que vocês pensem um pouquinho, né? Como que deve ser o líder? O líder é aquele que consegue, né, manter o grupo coeso sem ser o quê? Sem usar de sua tirania, de sua autoridade. Ele conduz o grupo de forma harmoniosa, certo? Agora aqui a quarta questão ainda sobre grupos e agrupamentos sociais, tá? Quarto, os conceitos de agregados e grupos sociais são de fundamental importância nos grupos sociológicos, em que constituem os agregados sociais e quais as 3 formas que esses agregados sociais se apresentam. Então, os agregados sociais seria assim uma reunião, um aglomerado de pessoas nos quais só tem a proximidade física, não tem aquela afetividade entre eles.
tem no mínimo uma comunicação e relações sociais. Não tem aquela interação entre o grupo. Seria uma maneira assim bem superficial de interação. Tá? Então, os três grupos de agregados nós colocamos, né, que se apresentam são a multidão, a massa e o público. Que nós poderíamos lembrar, por exemplo, quando a gente vai ver um incêndio ou um acidente, né, tem uma multidão de pessoas, uma massa, um público, mas essas pessoas não se conhecem, não se relacionam, elas estão agrupadas. Então, agregado seria assim, uma aproximação superficial de um grupo, que pode ser uma multidão, pode se formar em multidão, ou menos pessoa até, massa e público, certo? Agora, que interessante que eu coloquei para vocês, né, para a gente estar refletindo. Esse texto, muitos de vocês já conhecem, outros não, então eu vou ler para vocês, tá? Leia atentamente o fragmento de texto abaixo e responda a questão de número 5. Durante uma era glacial muito remota, quando parte do globo terrestre esteve coberto por densas camadas de gelo, muitos animais não resistiram ao frio intenso e morreram, indefesos por não se adaptarem às condições de clima hostil. Foi então que uma grande manada de porcos e espinhos, numa tentativa de se proteger e de sobreviver, começou a se unir, a juntar-se mais e mais. Assim, cada um podia sentir o calor do corpo do outro. E todos juntos, bem unidos, agasalhavam-se mutuamente, aqueciam-se, enfrentando por mais tempo aquele inverno tenebroso. Porém, vida ingrata, né? Os espinhos de cada um começaram a ferir. A ferir quem? Os companheiros mais próximos, justamente aqueles que lhe ofereciam, que forneciam mais calor, aquele calor vital, questão de vida ou morte. E afastaram-se, feridos, magoados, sofridos. Dispersaram-se por não suportarem mais tempo os espinhos de seus semelhantes. Doía muito, mas essa não foi a melhor solução. Afastados, separados, logo começaram a morrer congelados. Os que não morreram voltaram a se aproximar, pouco a pouco foram se aproximando, com jeito, com precauções, de tal forma que, unidos, cada qual conservava uma certa distância do outro, distância mínima, mas o suficiente para conviver sem ferir, para sobreviver sem magoar, sem causar danos recíprocos. Assim suportavam-se, resistindo à longa era glacial, eles sobreviveram. Então, esse texto, assim, eu peço que vocês possam pegar uma mensagem para vocês, né? Como? Então, a maneira da gente conviver, né? A gente tem que saber conviver respeitando o quê, gente? Respeitando o outro e também mantendo-se uma distância mínima, né? Das pessoas, respeitando principalmente a sua maneira de ser, a sua diversidade. Então, aqui a gente tinha para vocês. Esse texto é uma metáfora que trata da existência humana, partindo do conceito de agrupamento social. A partir desse conceito, vocês vão explicar o quê? Explique por que o homem precisa de um grupo social para sobreviver. A gente sabe, né? A gente não consegue sobreviver sozinho. Mas aqui também a gente viu, né, a necessidade de respeito, né? De aprender a respeitar a diversidade do outro, de saber não magoar as pessoas também. Então, aqui eu coloquei como resposta, e cada um tenho certeza que fez uma reflexão diferente, porque seria assim para a gente dar uma mensagem para a vida da gente do que é, né, essa convivência, esse agrupamento. A soma da força de todos faz com que o grupo se sinta mais forte, mais resistente. O respeito às diferenças faz toda a diferença. Olha aqui, o respeito à diferença faz toda a diferença, porque as pessoas conseguem conviver de forma harmoniosa e empática, contribuindo assim para o bem-estar de todos. O exercício da tolerância e o senso de cooperação de cada um contribuem para melhorar a qualidade de vida de todos. Então, isso é muito importante para a nossa convivência, convivência. Às vezes, tem uma questão assim que a gente pode refletir até para a nossa convivência, tanto em família, como também na nossa convivência com os colegas,
na escola, ou mesmo em qualquer lugar que a gente frequenta, a gente tem que sempre lembrar disso, né? Que a gente tem que contribuir, né, para o bem-estar de todos, né? E aprender a conviver de maneira harmoniosa, tendo o nosso senso de cooperação para com todos. Até aí tudo bem? Sem problema. Se alguém colocou diferente, não precisa. Essa aí, como era pessoal, cada um então vai pôr o seu entendimento do que é viver, do que seria viver em grupos e agrupamentos. Bom, a segunda aula de hoje, que nós vamos fazer a correção, então é sobre status e papel social. Aqui então a gente pediu para vocês completarem, né, essa figura que eu coloquei para vocês, porque a gente sabe, né, que todos nós temos vários status sociais. Por exemplo, eu tenho status quando eu estou no meu trabalho de professora. Quando eu estou na minha casa, meu status é de dona de casa, de mãe de família. Eu participo na igreja, lá meu status é o quê? Conforme a atividade que eu exerço lá. Eu participo também, eu tenho participo de uma ONG também. Então, em cada lugar eu tenho um status. E aqui a gente pergunta, né? Para vocês, complete a figura abaixo. Aqui está falando assim, na figura 1, o adolescente e seus papéis sociais. Aqui, o papel de quê? O papel de filho que eu coloquei para vocês completarem. E depois, do outro lado, a gente pode pôr o status também de você como estudante, tá certo? Então, você, como adolescente, você pode ter status de quê? Pode ter status de filho, de estudante, de esportista e outros mais. E o que seria o papel social? O papel social é aquilo que se espera do status que a pessoa está usufruindo no momento. Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Eu tenho status de professora. O que vocês, alunos, esperam da professora Maria Helena? Espera, então, que no papel, né, de professora, ela transmita para vocês os conteúdos, que ela tenha uma dedicação, que ela seja responsável, que ela tenha ética também no trabalho. Então, entendeu? O papel social é aquilo que se espera do indivíduo enquanto que ele está exercendo o seu status social. Por exemplo, na igreja, o que as pessoas esperam da gente quanto status de qualquer função? Vamos que eu faça parte de uma pastoral. Então, que a gente exerça o nosso papel com dignidade, entendeu? Então, aqui, vamos lá. Na figura 1, coloquei família e o filho, né? Vocês como filho. O que se espera de vocês como filho, né? Papel social do filho é ser responsável pelas suas atitudes, cooperando para o bom relacionamento familiar. E depois do lado, vocês poderiam completar também, né? Papel social do estudante no colégio. O que se espera? Que você seja responsável e dedicado por suas atividades. Que você procure viver com respeito e harmonia no ambiente escolar. Tá certo? Até aí tudo bem? Podemos continuar? Sim, podemos? Então, a segunda questão também dentro de status e papel social. Vale lembrar e prestar atenção que não é apenas a classe social ou dinheiro que interfere e define o status social. Explique e diferencie o status social adquirido e o status social atribuído. A própria palavra já dá uma dica para a gente, já desenha para a gente alguma coisa, não é isso, meninos? Status adquirido. O status adquirido surge a partir das escolhas feitas pelo sujeito durante sua vida. Isto é, se diante de anos de esforço e trabalho e dedicação, o indivíduo se torna um empresário bem-sucedido e um gestor, um produtor, então esse status é adquirido. Então ele empenhou, ele estudou, ele foi responsável, ele adquiriu. É uma coisa dele mesmo. Agora, o status atribuído. O status atribuído é quando independe da capacidade do indivíduo para a sua obtenção. Por exemplo, ele recebe esse status quando ele nasce. Nós podemos dar um exemplo aqui, os herdeiros das monarquias hereditárias. Um status atribuído também no nosso meio seria assim, a gente fala assim, o meu filho caçula é um status atribuído, ele não quis que fosse, né? O filho caçula, o nerd da escola, são status atribuídos, tá certo? Agora também aqui eu coloquei para vocês um quadro para vocês estarem lendo, né?
papel e estado social, assim, mais para fundamentar a questão que eu pergunto para vocês, que é muito fácil até aqui. Leia com atenção as definições de papel social e de estado social e para vocês fazerem um resumo. Então, cada um ia pegar alguma coisa que achasse importante e colocar no resumo. Então, eu coloquei assim, o que espero que vocês tenham colocado, mas se colocou diferente, mas que esteja dentro do assunto, tudo bem. Papel social é a função que o indivíduo desempenha na sociedade, o que ele representa. Estado social seria onde você está na sociedade, qual a posição. A ideia de estado social está ligada a diferentes funções que um sujeito pode ocupar no interior da sociedade. Então, lembrando bem, estado social seria aquela sua função. O papel é como você desempenha a sua função, que a sociedade, que a empresa espera de vocês, de nós, né? Bom, gente, agora nós já vamos partindo para a terceira aula, que a gente já faz o quê? Estrutura e organização social. Seria, assim, uma sequência de conteúdo para vocês estarem entendendo, porque essa matéria assim, é uma matéria muito fácil, uma matéria do nosso cotidiano, e tenho certeza que vocês não vão ter dificuldade. Então, na primeira questão, eu perguntei para vocês, só para fundamentar um pouquinho, né? E citei para vocês o sociólogo, né? Max Weber. Ele descreve as ações sociais dos indivíduos na busca de atender determinadas estruturas sociais. Como esse sociólogo descreve isso? Então, lembrando, quando a gente fala em Max Weber, a gente lembra de ação social. Por quê? Porque parte dentro do indivíduo. Quando vocês virem, né, o nome de M. Durkheim, a gente lembra de fato social. Max Weber, ação social. M. Durkheim, fato social. Então, aí eu descrevi para vocês o que ele descreve, né, sobre ações, o que Max Weber vai descrever para a gente sobre as ações sociais dos indivíduos. Então, ele fala o seguinte, que a ação social é um conceito que Weber estabelece para as sociedades humanas, e a ação só existe quando o indivíduo estabelece uma comunicação com o outro. Tomemos, eu coloquei para vocês aqui um exemplo assim, bem prático, né? Tomemos como exemplo o ato de escrever uma carta. Escrever uma carta, certamente, é uma ação social, pois ao fazê-lo, a pessoa que está fazendo tem esperança que a carta vai ser lida por alguém. Sua ação só terá significado enquanto envolver outra pessoa. Eu dei vários exemplos para vocês na aula, vocês devem se lembrar, certo? Agora vamos ver o nosso sociólogo clássico também, né, M. Durkheim. Como que descreve a sociedade na vida dos indivíduos? Então, ele analisa a sociedade como algo constituído e procura entender como suas estruturas determinam as ações dos indivíduos. Neste caso, a sociedade transcende o indivíduo, pois é independente dele, obrigando os indivíduos a se adaptar às regras da sociedade onde ele vive. Então, lembrando que Durkheim, ele descreve muito bem o fato social como externo, geral para todas as pessoas, coercitivo, o fato social é uma coisa que vem de fora da pessoa para dentro. E lembrando também que o fato social, ele está dentro das instituições, que as instituições é que ajudam a pessoa a ser melhor, as instituições ajudam a moldar as pessoas, por isso que é externa a pessoa, quando ele fala assim, é algo constituído de uma maneira externa, não vem de dentro da pessoa como uma ação social. O fato social é coisa que vem de fora, às vezes sem o indivíduo querer, mas ele se adapta a toda aquela situação. Aqui então nós vamos, eu pedi para explicar uma frase muito importante, do texto que vocês leram. Na organização de uma sociedade está a sua sobrevivência, olha a palavra, né? Na organização, assim como o seu desenvolvimento. Então aqui a gente lembra também o nosso sociólogo, né? M. Durkheim, que ele é um sociólogo assim, bastante tradicional, e ele fala que a sociedade organizada, elas têm muito mais vida, muito mais consistência para continuar, para dar o apoio que os indivíduos precisam.
Então, aí ele fala, aqui fala o seguinte: a organização social ajuda a sociedade a se construir, como também a manter as suas instituições em funcionamento, em vários aspectos, no aspecto social, político, econômico e outros. Então, aqui é uma complementação, então, uma fundamentação, então, do nosso sociólogo M. Durkheim. Agora, aqui eu quis colocar uma coisinha bem prática para vocês. Se vocês colocarem diferente, depois a gente pode também estar discutindo. Aqui eu coloquei assim, de uma maneira assim, seria assim, bem explícita para vocês, mas se vocês colocarem de outra maneira, não tem problema. Então, aqui eu pedi para vocês fazerem uma descrição, né, do nosso colégio CEPI. Sei que vocês estão com saudade, então deve ter feito com muito carinho essa questão. Então, eu coloquei aqui, ó, descreva a estrutura e organização da nossa instituição escolar. Então, vamos lá. CEPI, Dr. Gesseri Gonzaga Jane. Estrutura social, formada pela diretora Patrícia, pela nossa coordenadora geral, né, a Rosinha, pela nossa secretária Lícia, pelas coordenadoras de área, pelas professoras, pelas merendeiras e alunos, e também pelos responsáveis, nossos alunos e todos os demais colaboradores. Nós temos vários, né? Cada uma dessas pessoas está relacionado com os demais, e esse conjunto forma o quê? Forma a estrutura social do colégio. E cada participante, cada departamento dessa estrutura desempenha um papel correspondente à sua função, caracterizando a estrutura organizacional da entidade do ensino CEPI, tá certo? Então, a gente vê aqui um exemplo bem prático, né? E outra coisa também, lembrando que a escola é um fato social descrito por Durkheim. Por que é um fato social? Porque ela é externa à nossa vontade, ela é coesa, ela tem espírito coercitivo, ela é geral. Por exemplo, uma norma que é aplicada para a filha da diretora é aplicada para todos os outros alunos, uma norma que é aplicada a uma professora é aplicada a todas as outras professoras, e também é uma instituição escolar, tá certo? Espero que vocês tenham entendido todo o assunto, todo o conteúdo, e nas nossas aulas, se Deus quiser, em breve a gente pode também voltar esse conteúdo e fazer uma nova revisão para vocês. Estaremos juntos, né, dia 22, na nossa sala de Sociologia, para a correção, mais uma vez, dessas atividades, tá? Então, bons estudos para vocês, se Deus quiser, nós veremos em breve. Então, até mais, obrigado, e fiquem todos com Deus.